Voltamos com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, meio-dia e 34 minutos, e vamos conversar agora com a superintendente de agronegócios do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, a Marcela Brant, que está numa videochamada conosco. Marcela, obrigado por estar conosco para conversar sobre esse que é um dos pilares e motores da economia mineira, que é o agronegócio. A agricultura é cada vez mais pujante no nosso estado, é a principal hoje, né? Produtor de volume de exportações em Minas Gerais, e o BDMG que está abrindo esses espaços para fomentar ainda mais linhas de crédito para a agricultura. E vamos falar justamente sobre essa questão. O agronegócio, ele hoje realmente alcançou um espaço na economia mineira que, se já era forte, hoje é ainda mais, né, Marcela? Boa tarde, obrigado por atender nosso convite. Boa tarde, André Santos, Milena Alves. Realmente o agronegócio vem crescendo muito na economia mineira, né? Nesse primeiro quadrimestre, ele ultrapassou a atividade de mineração e exportação. Então, o banco, seguindo essa tendência da economia mineira, também está dedicado a alavancar seus negócios, né? Dar maior apoio aos produtores rurais mineiros. A senhora está, inclusive, numa superintendência que foi criada recente, uma superintendência exclusiva para o agronegócio, justamente para cuidar dessas linhas de financiamento e também identificar novas oportunidades no agro, né, superintendente? Isso mesmo, André. E a grande novidade é essa especialização dessa superintendência no atendimento ao agronegócio mineiro. E o atendimento exclusivo para os produtores rurais, algo que o banco não fazia de forma direta e passou a fazer agora a partir da criação dessa nova superintendência. Marcela, como você disse, né, o BDMG já tem se dedicado a ajudar esses empreendedores. E essa semana vocês anunciaram a baixa da linha de crédito, né? Uma taxa que reduziu na linha de crédito. Eu queria saber se muitas pessoas já têm feito uso disso, como é que está funcionando. Isso foi agora, terça-feira, que a gente anunciou, o presidente do banco anunciou no evento na OSENG, né? A redução dessa taxa de juros, e esse momento é muito relevante, porque nós estamos no fim da safra 24-25, onde os recursos de crédito rural, eles tendem a ser quase extintos nesse momento, né? Eles estão finalizados, e a gente vem aí com uma redução de taxa bastante significativa, de quase 1%, para um capital de giro a ser destinado aos pequenos e médios produtores rurais, por meio das cooperativas de crédito parceiras do banco. Nós temos com a taxa de 1,22% ao mês, 15,6% ao ano. É uma oportunidade bastante relevante para os produtores, em que eles vão poder aplicar naquilo que for mais, que eles entenderem que for mais importante nesse momento em que os créditos estão finalizados aí, os créditos rurais. Marcela, existe algum tipo de critério para esses pequenos e médios produtores para poder entrar e aderirem a essa linha de financiamento? Você já deixou bem claro. É uma linha de financiamento para capital de giro, que aí o pequeno produtor ele pode utilizar isso, por exemplo, para comprar maquinário, alguma coisa do tipo, ou é só mesmo para fazer girar a produção dele, girar a manutenção da propriedade rural dele para a preparação para a nova safra que está chegando? Que vai começar, aliás, a ser plantada, aliás, né? Agora em julho. Ele pode usar para qualquer finalidade, tanto para compra de equipamentos, para investimentos, para giro. Ele está livre para utilizar isso para qualquer finalidade. O prazo para pagamento é 36 meses e ele ainda tem 12 meses de carência. Então, é um recurso que ele pode realmente utilizar para investimento, apesar dele ser para giro, né, não precisar de comprovação, ele pode usar para qualquer tipo de investimento que ele precisar de fazer aí antes do início da nova safra. Tem um limite de crédito para esses pequenos e médios produtores, um máximo de valor que ele possa buscar? Essa avaliação do produtor é feita pela cooperativa de crédito, lá na ponta, né? Que ela identifica, né, as necessidades do produtor, ela faz a avaliação de crédito do produtor e determina qual o valor de capacidade de pagamento desse produtor. Então, a cooperativa de crédito parceira do banco, lá na ponta, é que faz esse trabalho. E no site do banco, né? www.bdmg.mg.gov.br, ele pode encontrar as cooperativas de crédito mais próximas dele, da região
E qual tem sido o impacto desses financiamentos? Vocês já conseguem ver inovações no mercado? Conseguem identificar novos produtores que estão surgindo? A procura já tem sido bastante significativa, apesar de ter só 2 dias que a gente lançou nessa redução, ela tem sido bastante significativa aí nesses últimos tempos. Mas a gente sabe também que os maiores investimentos são feitos no início da próxima safra, né? Agora a gente tem aí os investimentos residuais, né? Então, o aquecimento desse mercado mesmo, ele começa a acontecer a partir de julho. Ô, Marcela, quanto que é o volume disponibilizado pelo BDMG só para essa linha de crédito? Volume financeiro, volume de valores. A gente não limitou o valor para ser destinado a essa linha, a gente limitou o prazo. A gente vai disponibilizar essa linha até dia 30 de junho, mas sem limitação do valor global a ser destinado. Isso é muito importante. Agora, Marcela, a gente está falando de um estado que tem o tamanho de um país, né? A gente está falando de um estado que é o tamanho da Alemanha, né? Que é o maior país território da Europa. Um estado gigantesco com diversas fronteiras agrícolas diferenciadas, agrícolas e pecuárias diferenciadas. Se a gente vai para o Triângulo, é um tipo de agricultura. Se a gente vai no norte, no Mucuri, no Vale do Jequitinhonha, é outra. Se a gente vai para o sul de Minas, é outro tipo de cultura. Se a gente vai para a Zona da Mata, é outro tipo de cultura. Como é que vocês têm tentado fazer para identificar essas especialidades e as necessidades de cada uma dessas regiões para oferecer os aportes necessários para o desenvolvimento da agricultura como um todo, do agronegócio como um todo, me desculpe. André, o banco, ele é um banco de Minas Gerais e é especialista em Minas Gerais. Então, cada necessidade de Minas, cada problema que a gente pode solucionar. Então, o banco, mais do que ninguém, conhece todos os meandros aí de Minas, né? E a gente conta com as cooperativas de crédito lá na ponta, que estão atuando lá na ponta para identificar esses produtores, essas necessidades e disponibilizar esse crédito. Realmente, as cooperativas de crédito são a ponte para que a gente possa chegar nesse pequeno e médio produtor. Marcelo, o perfil do produtor mineiro, do produtor agrícola, desse pequeno, principalmente do pequeno e do médio, quando a gente falava de agronegócio, você sempre pensa nos grandes produtores, né? Mas a gente está vendo aí cada vez mais a inserção do pequeno e do médio produtor e ele entrando nessa roda do agronegócio. Esse perfil do pequeno e do médio, ele mudou muito ao longo dos anos aqui em Minas Gerais? Vocês conseguem perceber isso? Dependendo da cultura em que a gente está falando, vai determinar o tamanho do produtor. Se a gente falar em café, né, que Minas Gerais fosse um país, seria o maior produtor de café do mundo, a gente vê que a grande parte dos produtores, em volume de produtores, são de pequenos produtores. É uma cultura que ela é pequena, né? Agora, se você fala em grãos, em soja, pecuária, as propriedades já são maiores e os agricultores, os produtores rurais são maiores. Mas a gente tem uma diversidade muito grande, né, em Minas Gerais, né? Guimarães Rosa já dizia que Minas são muitas, né? Então, a gente tem aí culturas específicas em cada região, né? Tem a vocação de cada região e um número muito expressivo e uma diversidade muito grande de produtores rurais, né, dentro de Minas Gerais. Estamos conversando com a superintendente de agronegócios do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, o BDMG, Marcela Brant. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai continuar falando sobre esse assunto e também falando de novidades e também de inovações tecnológicas para serem usadas no campo em Minas Gerais. Agora, em Belo Horizonte, 12h43. Estamos de volta, agora em Belo Horizonte, 12h47. Vamos seguir com a conversa com a Marcela Brant, que é a superintendente de agronegócios do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Ô Marcelo, eu queria voltar nesse bloco para a gente conversar especificamente sobre essa superintendência que foi criada, que está sobre a sua chefia aí, para voltar recursos, identificar os recursos, identificar as necessidades para o agronegócio de Minas Gerais. Há quanto tempo que essa superintendência ela foi criada e nesse tempo de criação, o que vocês já conseguiram avançar em termos de identificação de possibilidade de negócios e também da necessidade dos produtores que estão envolvidos no agronegócio em Minas Gerais?
André, essa superintendência é mais do que nova, é recém-nascida ainda. Tem 1 mês e meio, foi agora no mês de abril Bem que ela foi recente, né? criada. Exatamente. Foi no mês agora de abril, então ela está completando o 2º mês, agora no mês de maio. E o que a gente tem visto, o que a gente tem mergulhado nesse mundo do agronegócio aí, principalmente do crédito rural, dos produtores rurais e cooperativas, que existe uma demanda enorme, né? O crédito ainda é algo que é muito relevante para o produtor rural e ele não é suficiente, o crédito existente. Então, o papel do banco é estar mobilizando recursos, buscando recursos em captações internas, externas, recursos constitucionais, né? Recursos repassados pela União, recursos do Plano Safra, para que a gente possa disponibilizar esses recursos para os produtores mineiros. Eu sempre falo que a grande diferença entre o Banco de Desenvolvimento de Minas, e Minas tem esse diferencial de ter um banco de desenvolvimento, é que a gente capta recursos para serem aplicados em Minas Gerais, né? Enquanto os demais bancos, logicamente, que têm uma amplitude nacional e aí distribuem os recursos pelo Brasil inteiro. Então, o nosso foco não, são os produtores mineiros, a gente se dedica a isso, né? E foca nessa atuação. Marcela, você citou no início do primeiro bloco, quando a gente falou sobre as linhas de créditos voltadas aos pequenos e médios produtores, que isso está sendo feito diretamente com as cooperativas de crédito. Eu lembro, eu vou falar de uma experiência pessoal, de uma pessoa próxima a mim que tentou um financiamento via BDMG para abrir um novo negócio. Isso há muito tempo atrás, estou falando de mais de uma década atrás. E se tinha uma burocracia muito grande, porque esse contato era feito direto e essa liberação era feita direto com o BDMG. Essa própria parceria com as cooperativas de crédito vem para facilitar e diminuir essa burocracia, né? Com certeza, André, com certeza, porque eles estão lá próximos do produtor, conhecem o produtor, têm a vida do produtor no dia a dia, então para eles é muito mais simples eles analisarem esse produtor e fazerem um negócio com o produtor lá na ponta. Então essa é uma maneira para que a gente possa simplificar o crédito e agilizar o crédito para esse pequeno produtor. Já os produtores maiores, com projetos mais robustos, a gente já atua de forma direta, né? Agora, o banco já avançou muito, ele tem várias. A gente tem uma plataforma, né, de correspondentes bancários, em que o próprio correspondente ele pode inserir a proposta lá e em 3 dias ele tem a liberação do crédito. Marcela, hoje em dia os agricultores conseguem não só tirar o seu sustento da terra, mas também cuidar daquela terra e fazer com que ela esteja cada dia melhor, né? A agricultura regenerativa, que é muito importante. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho, vocês têm iniciativas que incentivam exatamente esse tipo de trabalho, né? Com certeza, Milene. Esse é um programa do banco, o programa Lab Agrominas, que tem essas 2 linhas de financiamento, que é o BDMG Solo Mais e o BDMG Bioinsumos, que é como se fosse a joia da coroa nossa aqui, porque nós, como Banco de Desenvolvimento, temos que estar atento, né, às questões climáticas, às questões relativas à emissão de carbono, né, a energia limpa, a questão da sustentabilidade. E a partir desse programa e dessas linhas, a gente incentiva, né, a transição da agricultura convencional para as práticas regenerativas, a adoção de práticas regenerativas pelos produtores rurais. São linhas de financiamento subsidiadas, porque o custo é bem reduzido. A gente tem aí linhas de 10,8% ao ano, 0,86% ao mês, né? Para qualquer produtor rural que pretender fazer essa transição para a agricultura regenerativa, né? Ou já estiver adotando essas práticas. Então, esse é um trabalho muito importante do banco, né? E que pode apoiar os produtores na saúde do solo, na regeneração do solo e na resiliência às crises climáticas. Marcelo, uma outra iniciativa ainda voltada para essa questão de sustentabilidade, Minas Gerais vem se destacando nos últimos anos com uma produção cada vez mais crescente de energia fotovoltaica
em áreas rurais, as fazendas, né, as fazendas energéticas, né? A gente vê isso crescendo cada vez mais, principalmente na região central do estado. Vocês fizeram o lançamento recente também de um programa, essa semana, na verdade, de uma parceria para fomentar essa produção. É somente para quem quiser pegar a sua propriedade rural e virar uma fazenda de produção fotovoltaica, ou é para esse pequeno produtor, médio produtor, que deseja implantar uma pequena usina para o seu próprio sustento, para a sua própria condição de uso? Explica para a gente, por favor. Tá bom. Você está falando de uma parceria que a gente lançou essa semana com o Banco Europeu de Investimentos, Isso, né? isso. Exatamente, que é para recursos de energia renovável. A gente financia as empresas, os produtores rurais, tanto para criação, para elaborar, para construção de usinas, né, para venda de energia, para distribuição de energia, como também para autoconsumo. Então, não só essa linha do BEI que a gente anunciou, mas tem outras linhas que a gente tem que também destinam recursos para essa temática. Essa parceria específica, ela começa a liberar recursos a partir de quando, Marcelo? Tem uma ordem de valores ou isso ainda também está em entendimento? Não, a gente já está trabalhando com essa linha, a gente já trabalha com essa linha há muitos anos e agora teve um incremento de recursos, tá? A gente tem atuado fortemente, né, na produção de energia renovável, mas agora com esse valor adicional que o BEI nos destinou, a gente vai ter condições de continuar atuando e alavancando essa energia. Marcela, como você disse, o café é um grande destaque na agricultura mineira e tem chamado cada vez mais atenção, inclusive pelos preços nos supermercados. Eu queria saber como que vocês estão atuando para que Minas Gerais consiga se destacar cada vez mais nesse mercado, consiga conquistar ali um lugar de liderança mesmo nesse assunto. Milena, nós somos líderes nacionais na aplicação do FUNCAFÉ, que é um recurso constitucional destinado a toda a cadeia do café, à comercialização, à industrialização, ao custeio, ao capital de giro, e nós somos líderes nacionais nas linhas em que a gente opera. Então, a gente opera fortemente na distribuição desses recursos, junto às cooperativas, principalmente junto às cooperativas de produção, e esse ano a gente vai começar a trabalhar também nas linhas de custeio do FUNCAFÉ. Então, nós vamos poder também estar destinando esses recursos não só para as cooperativas de produção, mas também para os produtores rurais de forma direta. Quero agradecer a Marcela Brant, superintendente de agronegócios do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Muito obrigado, Marcela, por atender nosso convite, que foi feito de maneira tão rápida, mas você solicita, você e toda a assessoria de comunicação do BDMG, para a gente poder falar sobre esse setor que é tão importante para Minas Gerais, né? Minas Gerais que foi já a parte do café e parte do leite lá no início da República Velha, porque Minas Gerais produz tudo, é café, é leite, por aí vai, mas cada vez mais o agronegócio se colocando como local de destaque, de importância para o desenvolvimento do nosso estado e para o desenvolvimento da economia brasileira como um todo. Muito obrigado, viu, Marcelo? As portas da TV Horizonte, da Rádio América e do Rede Notícias sempre abertas para você. Muito obrigada, André. Muito obrigada, Milene, pela oportunidade aqui. Isso mesmo, termina aqui o Rede Notícia e a gente agradece também a você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de acompanhar mais tarde essa entrevista e todo o nosso programa no canal Rede Notícia TVH lá no YouTube. E não se esqueça também de acompanhar os nossos perfis no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Agora você fica com Bola na Rede com o Júnior Brasil, repercutindo todas as novidades do mundo da bola. Tchauzinho, até amanhã. Aniversariante Júnior Brasil. Um abraço para você, felicidade, meu irmão. Rede Notícia volta amanhã, ao meio-dia. Fica com Deus. Tchau.